Brasil nasceu grande. Grande em território, grande em recursos naturais, grande em diversidade humana e cultural. Poucos países no mundo podem afirmar com honestidade que carregam dentro de si praticamente todos os climas, biomas e possibilidades econômicas imagináveis. Do litoral mais extenso da América do Sul às maiores reservas de água doce do planeta, do solo fértil ao subsolo abundante, o Brasil sempre foi descrito como um país do futuro, uma nação destinada à grandeza. E talvez esse tenha sido nosso primeiro e maior problema: acreditar que o futuro chegaria sozinho. Ao longo de mais de 500 anos de história, o Brasil raramente foi pequeno nas ambições escritas no papel. Projetos grandiosos, discursos inflamados, promessas de progresso e desenvolvimento sempre estiveram presentes. O problema nunca foi a falta de ideias, mas a incapacidade crônica de executá-las plenamente. Aqui, quase tudo começa grande, mas termina no básico: aceitável, funcional, medíocre. Durante o período colonial, o Brasil não foi pensado como nação, mas como exploração. Portugal estruturou o território para extrair riqueza rapidamente, não para formar instituições sólidas ou uma sociedade educada. Diferente de colônias de povoamento, o Brasil cresceu sem um projeto de longo prazo. A elite colonial se beneficiava do sistema, enquanto a maior parte da população permanecia excluída da educação, da participação política e da construção do Estado. Esse padrão inicial moldou um traço profundo da nossa história: decisões tomadas de cima para baixo, sem envolvimento real do povo. Mesmo após a independência, o país continuou funcionando sob uma lógica de improviso. O Império manteve a unidade territorial, um feito relevante, mas não rompeu com a estrutura social excludente. A escravidão, abolida tardiamente, deixou marcas profundas que nunca foram plenamente enfrentadas. A República surgiu sem participação popular, fruto de um acordo entre elites militares e econômicas. O povo, mais uma vez, assistiu a história a acontecer de fora. No século XX, o Brasil industrializou-se, urbanizou-se e cresceu. Houve avanços reais. A Era Vargas estruturou o Estado moderno, criou leis trabalhistas e fortaleceu a indústria nacional. O regime militar promoveu crescimento econômico acelerado em determinados períodos. A redemocratização trouxe liberdades civis e uma Constituição ampla e ambiciosa. No papel, o Brasil se tornou um dos países mais avançados do mundo em direitos sociais. Na prática, continuou tropeçando na execução. O resultado é um país onde quase tudo funciona mais ou menos. A educação pública forma, mas raramente transforma. A saúde atende, mas sobrecarregada. A infraestrutura existe, mas incompleta. A segurança pública reage, mas não previne. Segundo dados do IBGE, o Brasil avançou no acesso à educação básica, mas ainda apresenta graves déficits de aprendizado. Avaliações internacionais, como o PISA, mostram que o país permanece estagnado em níveis baixos de desempenho. Não é falta de investimento apenas, é falta de eficiência, continuidade e cobrança real de resultados. E quando os problemas se acumulam, o Brasil encontra um refúgio perigoso: a polarização política. Ao invés de discutir soluções, o debate público se transforma em torcida. Grupos políticos passam a defender pessoas, não ideias. Erros deixam de ser criticados se vêm do nosso lado. Acertos deixam de ser reconhecidos se vêm do outro. O país se divide emocionalmente, enquanto os problemas estruturais permanecem intactos. Essa polarização não nasce do nada. Ela se alimenta da frustração coletiva. Quando o básico nunca evolui para a excelência, o cidadão busca culpados simples para problemas complexos. A política vira um campo de guerra simbólica, onde vencer o adversário é mais importante do que melhorar o país. E nesse jogo, todos perdem.
Mas é confortável apontar apenas para os políticos. A história mostra que governos refletem, em alguma medida, a sociedade que os sustenta. O Brasil tolera o mínimo em muitas áreas da vida cotidiana. Tolera serviços ruins, tolera corrupção quando ela parece distante, tolera jeitinhos quando eles nos beneficiam. Reclama-se do sistema, mas frequentemente se reproduz o mesmo comportamento em menor escala. Não por maldade, mas por adaptação. O brasileiro é criativo, resiliente e inteligente. Isso nunca esteve em dúvida. O problema é que essa criatividade muitas vezes é usada para contornar o sistema, não para transformá-lo. Aprende-se a sobreviver no improviso, mas não a exigir excelência. Mira-se no possível, não no ideal. Com o tempo, o básico vira o padrão máximo de expectativa. Países que alcançaram alto nível de desenvolvimento não o fizeram por serem moralmente superiores ou mais inteligentes. Fizeram porque construíram uma cultura de longo prazo, onde instituições são mais importantes que indivíduos, onde erros são corrigidos e não repetidos indefinidamente, e onde a sociedade cobra resultados consistentes. O Brasil muitas vezes reinicia o debate a cada eleição, como se a história começasse do zero. Chamar o Brasil de um país medíocre não é um insulto, é um diagnóstico. Medíocre não no sentido de fracasso total, mas de potencial desperdiçado. Um país que poderia estar entre os líderes globais em diversas áreas, mas se contenta em estar melhor que antes ou menos pior que ontem. E talvez o primeiro passo para mudar isso seja abandonar a fantasia do salvador da pátria. Nenhum governo, nenhuma ideologia e nenhum líder isolado resolverá problemas que são estruturais e culturais. O futuro do Brasil depende menos de discursos grandiosos e mais de escolhas difíceis, contínuas e muitas vezes impopulares. Depende de parar de aceitar o mínimo, de voltar a mirar no alto, mesmo que isso leve tempo. Porque o Brasil não é pequeno, nunca foi. O que tem sido pequeno, por vezes, é a nossa ambição coletiva de fazer dar certo de verdade. O Brasil segue sendo uma nação soberana, diversa e profundamente resiliente. Um país que, apesar de seus erros e contradições, nunca deixou de existir, de se reinventar e de resistir. Nossa história não é apenas feita de falhas, mas também de superações silenciosas, de avanços reais e de um povo que, mesmo diante das adversidades, construiu uma identidade única. Reconhecer nossas limitações não diminui o Brasil. Ao contrário, é o que nos permite defendê-lo com maturidade, responsabilidade e amor verdadeiro à pátria. Soberania não é negar os problemas, é ter coragem de encará-los, sem abrir mão daquilo que somos. Se você acredita que o Brasil merece mais do que discursos vazios e divisões rasas, inscreva-se no canal. Aqui, a história é contada sem idolatria, sem ódio e sem simplificações. Toda semana, novos documentários e reflexões sobre o Brasil real, com respeito aos fatos, às fontes e à inteligência de quem assiste. Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e faça parte de uma comunidade que prefere pensar antes de escolher lados.